E no final você foi pra operação, não? Não, porque a viatura ficou batida. Os companheiros que estavam junto comigo, eles acabaram indo, né? E eu acabei ficando, porque a viatura ficou sem condições de andar. E qual foi, assim, a época mais difícil pra você, né? Nessas operações? Qual foi o momento mais difícil que você teve que passar? Não digo nas operações em si, mas dentro da corporação. Dentre todas, assim, que eu me lembre, né? Que foram algumas. Teve história, eu participei da reconstituição da Suzane Richthofen, né? Na época que eu trabalhei na Homicídios. A gente pegou um caso de homicídio, que inclusive aconteceu aqui próximo, aqui em Moema, de um homicídio de um empresário, né? Que foi assassinado dentro do seu apartamento. Sim. Mas acho que o que me marcou mesmo ao longo da carreira policial foi uma tentativa de assalto lá na região do Morumbi, onde tinha uma quadrilha que estava sendo investigada, né, pela delegacia do DEIC, e a gente foi chamado nesse dia para apoiar essa ocorrência, né? E sim, deu no que deu, né? Deu um estardalhaço, digamos assim. Contra nós não, né? Graças a Deus, nenhum policial ficou ferido, mas do outro lado acabaram morrendo, né? Foi um tiroteio, né? Foi. Eu acredito que deve ter sido 5 minutos de tiroteio, mas que pareciam 50. Caramba. Sim, foi uma eternidade, né? Eu não sei se você teve, ou se já teve uma experiência com uma arma de fogo. Assim, no clube de tiro eu já tive, né? Só um tiro, sim, mas a gente fica surdo, né? Já. Então, mas imagine vários tiros, sem tampão, sem proteção, sem óculos, né? Porque dentro do distância você tá todo protegido, né? Sim, sim. Na rua não, né? Na rua é aquela vida real, é aquela coisa real. E aí a gente chegou na ocorrência já, a gente se deparou com os bandidos saindo da casa, né? E eles estavam... da casa onde eles estavam. Porque metralhadoras, revólver. Eles estavam com, se eu não me engano, 5 fuzis. Nossa. Todos eles estavam de coletes, né? Coletes à prova de bala. Caramba. E várias pistolas, carregadores, revólver. Hoje em dia eles armados praticamente por uma guerra, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar. Hoje em dia, né, a gente percebe que cada vez mais, né, os bandidos, né, estão muito bem armados, como você falou, colete à prova de bala, a polícia armamento tenta militar, ficar, né? Um passo à frente, né? Mas é claro que é difícil, porque a gente depende do governo, a gente depende de equipamento, de investimentos. E muitas das vezes o bandido tem já, né, toda essa estrutura. Sim, sim. Então, por exemplo, a gente teoricamente teria que dar um passo à frente, mas andando do lado já é o suficiente, né? Nós tivemos a oportunidade aqui também de entrevistar a doutora Raquel, né, Galinatti, que é aí o presidente do sindicato delegado da Polícia Civil, e ela fez um comentário também que, no caso dela também, ela faz os treinos, boa parte dos treinos dela, que ela faz no stand de tiros, ela mesma que custeia, né? Vocês também têm, você também passa por isso também, de ter que custear o seu treinamento? A maioria dos nossos treinos foram pagos por conta, né? Por recursos próprios. A maioria dos nossos treinamentos foi pago por mim. A maioria dos meus treinamentos foi pago por mim. Caramba. Inclusive, eu trabalhei com o esposo da doutora Raquel, né? Que é o Marcel. E, inclusive, ele estava no GAR nessa época, né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, mas na mesma unidade, certo. Tá? E nessa troca de tiro ele não estava, né? Enfim, estava num outro grupo. Mas é exatamente isso. Então, essa condição que a gente tem é por conta daquilo que a gente fez por nós mesmos. Então, o governo, teoricamente, não deu treinamento nenhum, né? Ele deu equipamento. O equipamento era do Estado, e só que o treinamento foi nosso. Então, foi tudo custeado pelo próprio bolso. Agora, como é que é, assim, para você, né? Você entrar numa operação, né? Que no caso foi essa situação também, que você se depara, né? Com uma situação de guerra, uma situação como se fosse uma guerra. É matar ou morrer. E assim, mas o sentimento, você chega a entrar naquela sensação de que você pode levar um tiro e não voltar mais para casa? Não dá para passar esse sentimento. Não dá tempo de você pensar assim, não na hora. Eu acho que depois que passa, as coisas, né, elas voltam ao normal, depois você começa a analisar. Aí você analisa friamente a questão que você poderia ter perdido realmente a vida, mas na hora você não pensa nisso.
Na hora você só pensa... Por isso que é válido, por isso que eu falo, eu digo até pra todos, um policial bem treinado é o que salva a vida. Então, eu já participei de alguns treinamentos, né? Inclusive, antes dessa ocorrência. E o que me salvou realmente foram os treinamentos que eu tive antes dessa ocorrência. Quer dizer, que foi o que você se investiu, né? Porque se você não tá lá, imagina, você é cantor, né? Imagine se você não treina pra cantar e você chega, ô, Joey, vamos lá cantar. Canta aí. Aí você... também. Não vai sair. Se você treinar, se você faz todo aquele treinamento, você vai se preparar para aquilo e você vai executar toda aquela tarefa, exatamente numa ocorrência. Eu tive todo o preparo, porque sabia que uma hora podia acontecer. Sim. Né? Uma troca de tiros, como aconteceu. E foi o que me salvou. Porque eu lembro das aulas, né? Dos treinamentos que eu tive por conta dessas possíveis ocorrências, né? Enfim, que a gente pudesse acontecer. E aí eu utilizei essas técnicas para poder me livrar do tiro, por exemplo, né? E revidar ao mesmo tempo. Então foi o que eu utilizei na hora ali. E a gente não pensa. Contrário, se eu não tivesse treinado, o que eu ia fazer? Acho que ia ficar parado, acho que com medo, não sei se ia travar, não sei qual seria a minha resposta. Você falou a palavra certa, assim, você não teve medo e foi instintivo, né? Exato. Porque se você para pensar o que você vai fazer, às vezes não dá nem tempo, né? Você tem que reagir de forma bem com instinto, né? É porque, entenda, é muito rápido. Entre a ocorrência, ela iniciar, você estar e ela terminar. É muito rápido. São, às vezes, frações de segundos. Então, não dá tempo de você pensar. E o que te salva, realmente, é você estar preparado. Então, o treinamento faz com que você esteja preparado. E, nessa hora, a gente estava preparado. Então, por conta de recursos próprios. Voltando a dizer, né? Na primeira pergunta que você fez... Foram pagos por recursos próprios, né? Por cada um acabou pagando seu próprio treinamento e o que acabou nos salvando. Isso graças a Deus, né? Então, claro que a gente escolheu essa profissão, mas e a gente entende a falta de recursos. A gente não pode ficar esperando, por exemplo, a ajuda do governo para poder, né? A gente se beneficiar. Então, a gente teve que correr atrás efetivamente daquele treinamento e foi o que deu certo. Ah, tá certo.